Senhoras e senhores, boa noite. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene em comemoração aos 164 anos de criação do 1º Batalhão Ferroviário. Passo a palavra ao mestre de cerimônias. Muito boa noite a todos e a todas. É com prazer que a Câmara de Vereadores de Lages os recebe na noite de hoje, sob a presidência do vereador Amarildo Farias, em sessão solene, que concede diploma de honra ao mérito e placa em comemoração aos 164 anos de criação do 1º Batalhão Ferroviário, aprovado pelo projeto Decreto Legislativo número 007 de 2019, de iniciativa dos vereadores Maurício Batalha Machado e Luiz Marim. Convidamos, neste momento, para fazer parte da mesa dos trabalhos, executivo da Secretaria de Planejamento e Obras, engenheiro Roberto Provenzani, neste ato, representando o senhor Antônio Seron, prefeito municipal de Lages. Convidamos o juiz, diretor do Fórum, senhor Ricardo Alexandre Fiuza. Convidamos o comandante da 2ª Região da Polícia Militar, Tenente Coronel Nilton Fernando Aires dos Anjos. Convidamos o comandante da 2ª Região de Bombeiros, Coronel Tadeu Stanque. Convidamos o comandante do Batalhão Ferroviário, Coronel Kleber Machado Arruda. Convidamos a todos para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro. Porque a terra mais arriba, Deus
mais amor. Pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o teu sentas estrelado. E diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado. Consegues a justiça clama forte, verás que o brilho teu não foge a muda, nem teme quem te adora a própria morte. Terra moral, entre outras vilas tendrás uma pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Queremos agradecer as presenças de familiares, amigos e também da imprensa e demais autoridades presentes nesta sessão. Também comunicamos a presença do Tenente Coronel Ariovaldo da Silva Pacheco, comandante do 5º Batalhão de Bombeiros de Lages. E comunicamos também a presença do Coronel Alfredo Nogueira, comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar de nossa cidade. Queremos, nesse momento, justificar ausências dos vereadores Aida Ofer, João Maria Chagas, Jean-Pierre Ezequiel, Vone Sherman, Bruno Hartmann e David Moro, com compromissos já pré-agendados. Também recebemos a comunicação do senhor Roberto Amaral, também justificando a sua ausência. Ele diz assim: acuso o recebimento do convite para participar da sessão solene em comemoração aos 164 anos da criação do Batalhão Ferroviário. Agradeço a deferência, mas por compromissos anteriores assumidos não poderei estar presente. Parabenizo a instituição, os vereadores proponentes, especialmente ao 1º Batalhão Ferroviário pela merecida homenagem, senhor Dr. Roberto Amaral. Queremos também anunciar a presença do vereador Jair Júnior e também do vereador Pedro Figueiredo. Neste momento, faremos a apresentação de um audiovisual. É difícil um brasileiro de verdade que não sinta o coração bater mais forte toda vez que o verde e o amarelo da bandeira tremulam em sinal de liberdade. Um colorido harmonioso que enche de orgulho um povo que aprendeu a ser patriota, tendo como inspiração a coragem, e é este espírito que tem como lema: a defesa da pátria se confunde com a história do Exército Brasileiro, que tem raízes fincadas em solo pernambucano, quando pela primeira vez ouviu-se falar em pátria. Brancos, negros e índios
somaram forças em defesa de nossos interesses em favor da liberdade. A engenharia nascida nos moldes do exército português, quando a partir de 1705, aquele exército cria subunidades de engenheiros em regimentos de infantaria e artilharia, visando facilitar o movimento de tropa. Caminhariam um século até chegar em solo brasileiro, com a vinda da família imperial em 1808. Juntos vieram o progresso e a necessidade de reforçar a organização defensiva por causa do perigo napoleônico. O ensino militar agora era fundamental. O exército passaria por várias reorganizações, até que em 23 de janeiro de 1855 foi criado pelo Decreto Imperial 1536 o Batalhão de Engenheiros, nosso formador mais antigo em solo pátrio. O desafio da engenharia militar do Brasil naquela época não ia muito além das necessidades da guerra de sítio, realizada por meio de obras e de fortificações e obras civis, como construções de igrejas, aquedutos, estradas e edifícios. Não bastasse os desafios da construção, veio a Guerra da Tríplice Aliança. Eles foram heróis e resistentes na missão de defender, a todo custo, a bandeira do Brasil. Em 10 de abril de 1866, sob o comando do tenente-coronel João Carlos de Vila Gran Cabrita, atual patrono da arma de engenharia, o Batalhão de Engenheiros teve seu batismo de fogo, na tomada da Ilha da Redenção. Em maio daquele ano, o Decreto Imperial 3.644 concedeu-lhe o uso da bandeira nacional, em reconhecimento aos seus feitos na guerra contra o Paraguai. Em 1880 está lançada a obrigatoriedade de se constituir uma força que fosse capaz de conduzir os trabalhos de engenharia. É o início das missões dos batalhões de construções e ferroviários, através da Lei nº 2.922, de 21 de setembro daquele ano. Em 24 de abril de 1889, foi extinta a ala esquerda do Batalhão de Engenheiros. Era criado o 2º Batalhão de Engenharia na cidade de Cachoeira do Sul. No estado gaúcho, começam as construções de linhas telegráficas, missões que se estenderam por estados como São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e ainda a construção de estradas de rodagem no estado do Paraná, além da fundação da colônia militar de Foz do Iguaçu. É no Rio Grande do Sul que inicia-se um trabalho silencioso, árduo e pertinaz, no desconforto e isolamento da vida dos acantonamentos e acampamentos, enfrentando com esforço as inclemências do tempo, indiferentes aos rigores do inverno. Sem parada certa, o batalhão vai inscrevendo a sua história, em todos os quadrantes da região sul, na campanha, na serra, no litoral, onde através dos óbices sem conta, rasga solos adustos, vara rios, fura montanhas de rochas, no penoso trabalho de construir para o desenvolvimento. O batalhão, na luta ingente e obscura de sua pesada labuta diária, não tem testemunhas. Na conferência da obra que realiza, ele encontra a fonte de sua força e vibração. Desde seu nascimento, muito estava reservado à engenharia. Década de 20, o 1º Batalhão Ferroviário espalhou, principalmente entre os estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, um conjunto de obras importantes que fazem parte do progresso econômico do Brasil e que serviram como principal corredor de escoamento da produção do sul do país. Com a contribuição de outros batalhões, entre os anos de 1943 e 1971, o 1º Batalhão Ferroviário dá início a uma das suas principais obras, o Tronco Principal Sul, um acervo milionário de ferrovias que liga por trilhos o Distrito Federal ao Porto Marítimo do Rio Grande do Sul. Aqui está o trabalho de muitos personagens que não esquecem dos sacrifícios e da satisfação em servir. Nesta saga, os batalhões de engenharia se espalharam pelo Brasil. No estado gaúcho, está mais da metade do acervo de 2.000 quilômetros em estradas de ferro. A obra revolucionou a economia da nação e ainda se destacava como potencial turístico, já que por entre os 3 estados do sul, a beleza natural da paisagem esculpiu a leveza do cenário especial. O contraste com a estrutura de peso, ferros, trilhos e dormentes. A engenharia majestosa atravessou rios, dividiu montanhas ao meio, perfurou terrenos rochosos para simplesmente cumprir a missão de construir. No trecho entre Passo Fundo e Roca Salles estão 2 símbolos imponentes, consolidados como gigantes na história do batalhão ferroviário. O maior túnel ferroviário do Brasil, o 2º da América do Sul, com 2.832 metros, e o viaduto do Exército, o 3º mais alto do mundo e o maior entre as Américas. São 509 metros de comprimento e 143 metros de altura.
Méritos de um trabalho que nunca vai se apagar da história do Brasil e da vida de muitos militares. Ao longo de sua existência, o batalhão ficou acantonado em 14 diferentes cidades, todas elas no sul. Ao todo foram beneficiados com obras e serviços prestados pela unidade mais de 40 municípios, até que em 1971 o batalhão estabelece sede na cidade de Lages. Na Princesa da Serra Catarinense se consolida outra série de obras importantes, um trabalho coroado com serviços de troca de trilhos, avançamento de ferrovias, projetos finais de engenharia. Na BR-282, no trecho Lages-Florianópolis, o batalhão construiu 5 pontes e um viaduto, atuou no asfaltamento de ruas, aeroportos e BRs, deu passos inéditos na construção de um porto fluvial no Rio Grande do Sul e ampliou a extensão ferroviária com a Ferroeste, que liga as cidades de Guarapuava e Cascavel, no estado do Paraná. Em 1999, o 1º Batalhão Ferroviário mudou de nome mais uma vez e é hoje o 10º Batalhão de Engenharia de Construção. Foi-se a exclusividade das ferrovias, vieram outras missões tão importantes. A caminhada agora abandona os trilhos. A porta se abre em uma obra civil de grande envergadura, que é a construção do 18º Batalhão de Infantaria Motorizado, em Sapucaia do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. Cresce de importância o asfalto, como exemplo, a BR-285 em Vacaria e a BR-282 no trecho entre Lages e São José do Cerrito, uma das obras atuais mais importantes em andamento pelo batalhão. Aqui o trabalho é cuidadoso, desde a análise e ajustes no solo até a produção de um trabalho independente que treina militares e ao mesmo tempo beneficia comunidades inteiras, através do esforço em concluir uma necessidade que há décadas é a principal bandeira dos municípios da região serrana. Nos dias atuais, o batalhão se desdobra na divisa dos estados do Mato Grosso do Sul e São Paulo, onde realiza a manutenção de ponte rodoferroviária. No estado do Paraná, realiza a construção da estrada do Cerne e a terraplenagem das futuras instalações do 3º Regimento de Carros de Combate. Em Santa Catarina, fora as obras da BR-282, realiza a recuperação dos berços 102 e 103 do Porto de São Francisco do Sul, no município de mesmo nome. E no estado do Rio Grande do Sul, realiza a construção de pátio de estacionamento no Porto de Rio Grande. Na sede do 10º Batalhão de Engenharia de Construção, encontra-se a essência da disciplina militar, que forma, ensina e prepara. O que se vê aqui é um exemplo de companheirismo e dedicação, desde as funções mais simples até os desafios mais complexos. Aqui eles cantam hinos, escancaram a responsabilidade com a pátria e ainda têm a chance de desenvolver outras habilidades, através dos cursos profissionalizantes que acontecem dentro e fora da unidade. Como suporte deste trabalho, há milhares de lagianos que aprenderam e que passam a entender melhor da própria história, numa lição de civismo e responsabilidade social, que só acrescentam na cultura, nos costumes, na economia e no desenvolvimento de uma cidade inteira. Isto porque as parcerias passaram a ser essenciais na relação de benefícios e serviços prestados pelo batalhão do Exército. Mudaram os tempos, as condições, os personagens, as pessoas e a história. Ficaram fortes como as estruturas de ferro, as marcas de um trabalho caprichoso que apontam os benefícios do Exército para a nação brasileira. Ficaram as lembranças, permanecem as amizades e a certeza do dever cumprido. Mais de um século e meio de existência marcam a história do 10º Batalhão de Engenharia de Construção. Uma história que, embora quase anônima, embora pouco contada e pouco conhecida, embora às vezes intencionalmente ofuscada por situações ou opiniões sazonais, está aí, concreta na forma de obras de engenharia, incontestáveis, quase incorruptíveis, a não ser pela ação das intempéries. Este batalhão, somado aos seus outros co-irmãos, materializou e materializa a infraestrutura viária do país. Em cada detalhe, uma das mais nobres missões do Exército Brasileiro, a força desbravadora da engenharia militar. Audaz na guerra ao enfrentar a morte, na paz você trabalha sem cessar. Pioneira brava de um Brasil mais forte, cabelo lendário da alma portuguesa, que a tropa ostenta desse largo velho.
Queremos registrar também a presença do senhor Jorge Henrique Bernardes, auditor fiscal do Estado. Neste momento, fará uso da palavra o vereador Maurício Batalha Machado, proponente desta sessão solene. Boa noite, vereador Amarildo, vice-presidente dessa casa, essa noite presidindo essa sessão, o representante do prefeito Seron, Roberto, executivo da Secretaria de Planejamento, doutor Ricardo Fiuza, diretor do Fórum e contemporâneo de faculdade, amigo de longa data, nosso tenente Fernando, também amigo da PM, tivemos bons caminhos juntos, tenente, o comandante Tadeu, sempre conosco aqui. Deixei, por último, nosso praticamente anfitrião hoje, em relação à homenagem, o comandante, Coronel Kleber. Temos o mesmo sobrenome, mas acredito que uns primos estudando a história da família Machado, me disseram que é a mesma família que veio de Portugal. Só foram divididos no norte, no sudeste e no sul. Não vou falar das origens, que não é muito boa, que acabamos não. Mas a família Machado, a princípio, é a mesma, com certeza tenhamos algum parentesco. Quero aqui agradecer também ao Bernardes, auditor, sua esposa, família, os senhores oficiais, a qual peço licença para homenagear aqui um amigo, o tenente Donizete, qual, comandante, tem feito um excelente trabalho de inserção do Exército na comunidade, de parceria com as instituições. Tenente, receba o nosso abraço aqui. O senhor também é uma pessoa muito bem-vinda, bem-quista por todos nós dessa casa. O vereador Luiz Marinho, proponente comigo da matéria, que fomos homenageados, e aqui, mais uma vez, publicamente agradecendo a honraria que recebemos lá do Batalhão Ferroviário, vereador Pedro, vereador Jair, vereador Amarildo aqui, agora como vereador, meu muito obrigado pela presença. Tenho dito que essas homenagens, muitas pessoas não dão valor. Algumas pessoas dizem, vocês fazem homenagem demais. A homenagem é justamente para demonstrar a importância que a instituição, que a pessoa tem para a cidade, para a região e nesse caso, para a nação. Alguma ligação, comandante, eu devo ter, porque hoje, estudando a história, fui ver que o primeiro batalhão, oriundo do Batalhão de Engenheiros, de 23 de janeiro de 1855. E fui verificar, 117 anos depois eu nasci, na mesma data, 23 de janeiro. É uma ligação, eu não fui militar, acabei não servindo. Na época, quem usava óculos acabava sendo dispensado. Mas, com a homenagem, vereador Luiz, que eu levei minha mãe ao batalhão aquele dia, meus filhos, minha esposa, minha sobrinha, minha mãe me confidenciou que o meu bisavô veio de São Paulo por ser militar em virtude das obras do Exército no Sul. E acabou se instalando na época em Vacaria, Lagoa Vermelha. Provavelmente porque o Exército, o batalhão, as obras eram naquela região, o tronco ferroviário sul, e eu não sabia desse histórico. E meu pai foi militar, foi para a PE no Rio na época, depois acabou indo para a Suez. E hoje, me deparando aqui, com homenagem aos 164 anos do Batalhão Ferroviário, a qual, mês passado, também tive a honra de ser homenageado. Então, a ligação com o Exército, ela é por meios transversos, por linha indireta e muitas vezes direta, tenente Donizete. Ela é próxima, ela é familiar. Além de que, na década de 70, participei de muitas colônias de férias que tivemos lá no batalhão. Acho que quem foi adolescente e criança naquela época da década de 70, poucos não participaram das colônias de férias, que eram disputadíssimas. Todo dia, às 7 horas da manhã, esperava ali próximo ao Angelone, que é onde nós morávamos, o ônibus, a circular para nos apanhar e levar. Vendo um pouco da história, também quero agradecer aqui o comandante Ariovaldo, Alfredo, contemporâneo também da faculdade, os oficiais do Exército. Verificando um pouco do histórico, e a gente muitas vezes não percebe a importância de uma instituição como o batalhão.
Hoje, nós vamos de Lages a Florianópolis em 2h30, 3 horas, mas já levamos, doutor Ricardo, 8 horas para chegar à capital, tendo que ir pelo Tacílio Costa, Rio do Sul, Blumenau. O comandante Alfredo não lembra, porque ele era da capital, já tinha a praia lá no quintal, e nós, para chegarmos ao litoral, tínhamos que fazer toda essa volta. As férias, geralmente, dos lagianos eram de 30 ou 40 dias, porque praticamente era uma semana para ir, vereadora Amarildo, e uma semana para voltar, né? Então não dava para sair hoje, vai no final de semana, não bate e volta. Com isso eu lembro do viaduto, né, da 282, as pontes da 282, mais recentemente a conclusão, e daí me vem, meu pai tinha um sítio em São José do Cerrito, muito andei na estrada de chão, de barro, e foi aonde eu aprendi a dirigir, na 282 de barro, né? Meu pai com 16 para 17 anos, você quer aprender a dirigir? Pegou e me entregou o carro ali e aprenda, em dia de chuva numa estrada de barro, porque você nunca mais vai errar na direção. E me dava um alerta, até nós estamos no Maio Amarelo, nunca ache que você sabe dirigir. O dia que você achar que sabe dirigir, você vai estar correndo um risco enorme na direção. Então, sempre ache que você tem alguma coisa a aprender. E temos, além do tronco ferroviário, que hoje nos traz o combustível, traz a integração, inclusive da Argentina ao sudeste do país, passando por Lages, tivemos a BR-282, a conclusão dos 27 quilômetros até São José do Cerrito. E está aí a obra, se eu não me engano, já tem mais de 10 anos, e muito poucas correções tiveram que ser feitas. Demonstra a qualidade e a questão do técnica utilizada, que publicamente dá os parabéns. Temos agora a obra da duplicação de Porto Alegre a Pelotas, é um desafio. Temos a obra da recuperação importante na questão do turismo, do acesso ao Morro da Igreja, ao radar da aeronáutica, mas também questão da importância estratégica, né? Questão de um radar, uma proteção nacional. Então, o dia a dia, nós muitas vezes não percebemos que o Exército e que as instituições fazem parte da nossa vida. Porque hoje todo mundo esquece, o viaduto está lá, ficou muito fácil, né, vereador Pedro, ir voltar da capital. Mas o Exército esteve lá. O tronco, né, nós tivemos lá a oportunidade, e quero agradecer aqui também, de irmos ao evento dos 50 anos do maior viaduto da América Latina, um passeio, o tenente, mais uma vez, o comandante Kleber, o tenente Donizete, nos oportunizaram. Não é quem quer ir, né, comandante? É um convite, não existe. Quem quiser comprar um passeio daquele não tem condições porque ele não está disponível. Então, foi uma atividade exclusiva que nos deixou muito felizes, eu, o vereador Luiz Marinho, com certeza, de visitar o maior viaduto, passar por alguns daqueles túneis e viadutos, né? O tenente Donizete, eu não sei se foi um presente ou não, nos colocou lá na locomotiva, né? Então a gente viveu todo aquele espaço aberto, não estava no vagão, com um maquinista alimentando com a madeira. Então foi uma oportunidade única que nós pudemos ver, além de toda essa questão de pontes, de viadutos, de asfalto, as obras que o Exército, há 40, 50 anos atrás, hoje já seria uma dificuldade para fazer. Naquela época, até vidas foram perdidas em virtude da dificuldade, né, da altura, da questão da complexidade. Então, comandante, tenente Donizete, todos os oficiais aqui, soldados, recebam da Câmara essa homenagem, né, essa legítima e verdadeira homenagem da Câmara de Vereadores de Lages, pelos serviços que foram prestados até hoje, que estão sendo prestados e que, com certeza, ainda serão prestados. E não só eu, como vereador, espero que nós tenhamos um dia o Exército auxiliando na pavimentação das ruas do nosso município. Eu acredito que esteja bem mais perto do que Roberto é engenheiro. Eu acredito que esteja bem mais perto, não sei se vai levar 5 anos, 15 anos, mas já esteve bem mais distante essa possibilidade. Qualidade, agilidade, e com certeza com um custo um pouco ou até bem maior. Então, recebo o abraço, quero deixar aqui, agradecer também aos vereadores que justificaram
eu faço esforço, o vereador Amarildo sabe, a estar em todas as homenagens aqui que nós prestamos. Porque eu não acho, vereador Jair, que seja uma homenagem ao vereador estar presente. E sim uma homenagem à instituição, ao cidadão que está sendo homenageado. Dificilmente falha alguma homenagem, vereador Luiz. Mas a gente tem que tocar o barco, continuar trabalhando e agradecer por todas as obras, por todo o empenho, todos os comandantes que estiveram aqui no período que eu tive contato, sempre receptivos, sempre atentos à demanda social. Tivemos o Exército na chuva de pedra, que eu atuava na Secretaria de Saúde, vereador Amarildo na assistência social, alguns soldados e dias, até uma pessoa diz, encontrei, você estava lá carregando toalha junto, fomos, os secretários foram para a batalha, vamos dizer, para a luta, para a guerra. Ficou ninguém atrás da mesa, né? Distribuindo, atendendo a população. E o Exército foi primordial, não só na distribuição, não só na segurança, porque foi um momento de calamidade, as pessoas estavam ansiosas a ter acesso às telhas e, inclusive, tentativa de agressão, né, para que o desespero do ser humano, mas muito em relação à saúde, aquele momento em que o pronto atendimento foi absorvido pelos senhores. A população de Lages, além de ser atendida na questão social, na questão da infraestrutura com a distribuição das telhas, foi atendida pela questão da saúde pelos senhores. Se não fosse o Exército, não teria onde alojar naquele momento o pronto atendimento. Então, é uma história bonita, uma história de retribuição à população, não só de Lages, da Serra, do Estado e do Brasil, e que o Batalhão Ferroviário possa ter comandantes, né? A gente sabe que os senhores passam por aqui, muitas vezes nós acabamos sentindo a despedida, mas que os próximos comandantes venham com esse mesmo espírito, né? De estar junto à sociedade, de distribuir o que o Exército tem de melhor. Mão amiga, braço forte. Eu tenho aprendido e essa minha relação com o Exército, com o 1º Batalhão Ferroviário, e fui ver aqui hoje, 23 de janeiro, 117 anos depois, eu tive a honra de ter nascido na mesma data da instituição do Exército. Muito obrigado, senhores, né? Muito obrigado, comandante, a todo o corpo de soldados e oficiais, que leve a nossa homenagem ao Exército Brasileiro, e nós contamos com os senhores. Obrigado, boa noite. Neste momento, convidamos o coronel Kleber Machado Arruda, comandante do 1º Batalhão Ferroviário, para receber das mãos dos vereadores Maurício Batalha Machado e Luiz Marim o diploma de honra ao mérito e placa. A placa contém os seguintes dizeres: homenagem do Poder Legislativo em comemoração à passagem dos 164 anos de criação do 1º Batalhão Ferroviário. Câmara do Município de Lages, 29 de maio de 2019. Convidamos, nesse momento, demais vereadores para fazer a foto oficial. Convidamos os demais convidados também para fazer parte dessa foto oficial também.
Convidamos, neste momento, para fazer o uso da palavra, o vereador Luiz Marim. Eu cumprimento o presidente Amarildo, cumprimento o coronel Kleber e peço permissão para o seu nome cumprimentar os demais que compõem a mesa, todos aqueles que já foram nominados, aos nossos queridos visitantes, coronel Alfredo, coronel Ovaldo, o vice-comandante, e a todos do nosso exército brasileiro que se fazem presentes. Nosso muito obrigado por aqui estarem, numa homenagem justa das nossas queridas Forças Armadas. E eu vou ser rápido, porque após a fala do vereador Maurício, aí a gente, fica assim bastante constrangido, mas, senhores da mesa, senhores que estão presentes, eu sempre falo que eu sou daquele tempo. E eu lembro muito bem quando, em 1965, as Forças Armadas, especialmente o batalhão, que aqui em Lages ainda está instalado, quando no Rio Pelotas foi levada a ponte, com aquela enchente de 1965, se não me falha a memória, e prontamente o batalhão foi lá e construiu uma ponte assim, do dia para a noite, quando a gente via o trânsito já estava andando. Eu sou daquele tempo que construíram a BR-116 aqui, em 1959, é por aí assim, 57. Enfim, eu lembro quando o batalhão estava ali presente também, que era o 2º Batalhão Rodoviário. Eu era ainda bem mais jovem, e o batalhão presente. E, de vez em quando, eu lembro e recebo vídeos lá do Nordeste, de um amigo meu, coronel, que ele sempre passa até as obras que o batalhão faz lá, Coronel Castro, grande amigo que eu conheci aqui no batalhão, e nós queremos lembrar aqui, que todos sabem, do orgulho que nós temos das Forças Armadas. BR-163 no Pará está sendo assim uma coisa fantástica o que o batalhão está lá fazendo. Batalhão Brasileiro, Forças Armadas. A BR-116 no Rio Grande do Sul, sem comentários, que estão iniciando ali a duplicação. O gasoduto lá em Manaus, batalhão, as Forças Armadas presentes. O Caminho das Neves, que parou agora, foi lamentável, mas está ali o que o batalhão fez. Fora as missões de paz que o batalhão participa. Tudo isso é sabido, mas a gente gosta de relembrar, porque quando você sabe que nós chamamos batalhão ferroviário, e infelizmente o Brasil devia ser um Brasil ferroviário, para trazer o benefício para a nação em todos os sentidos. É sem comentários, em todos os sentidos. Mas, infelizmente, acho que agora esse governo vai ter essa visão. Me parece, eu estou apostando. Porque as obras que o batalhão faz, os batalhões, são de primeira qualidade. E sabe quanto é que custa? Eles só tiram 10% ou coisa parecida, que é o que muitas vezes a Caixa Econômica cobra para repassar os recursos de convênios. Isto é a verdade, vereador Batalha. Para repassar os convênios. É o que o batalhão tira para reformar suas máquinas, para comprar máquinas novas e tal, somente 10%. Então, 40% de todas as obras barateia quando se entrega para as Forças Armadas. Isto é verídico e quem quiser conferir, confiram, e é o que eu sempre peço, gente, vamos dar mais atenção e mais obras para o batalhão, que
é uma bênção para o povo brasileiro, porque tudo fica perfeito e o custo cai lá embaixo. Então eu estou colocando isso, que até talvez não fosse o momento, vereador Batalha e Tenente Coronel, porque é assim uma paixão recolhida que eu tenho e a nossa voz não ecoa, não tem como, não tem o que a gente fazer, mas eu espero, a minha esperança é muito grande, que comece a mudar agora e as Forças Armadas vão fazer a diferença no nosso país. Com trabalho, dedicação, amor e carinho, com aquela mão amiga, braço forte, né, vereador Maurício? E é o que vai acontecer com certeza. Esta homenagem é simples, mas esta casa oferece de coração que os senhores merecem muito mais. Mas o que nós podemos fazer hoje é isso, muito mais. Tenente Donizete, muito obrigado sempre pela sua atenção e pelo vídeo que prontamente nos encaminhou. Nossos agradecimentos pelo que tem feito e pelo amigo que é, sempre representando o batalhão, né? Nossos agradecimentos. E eu gostaria de lembrar de uma coisa, porque eu sou sempre daquele tempo mais idoso aqui de hoje também eu sou mais idoso, da Câmara e tudo mais, quando eu tenho até hoje no pensamento uma música que ela dizia: as praias do Brasil ensolarada. Eu sou daquele tempo. Para mim, é das músicas mais queridas do Brasil. Eu te amo, meu Brasil. E é isso que nós temos que fazer. E vocês sabem do que eu estou falando. Então, mais uma vez, muito obrigado às autoridades que se fizeram presentes, aos senhores vereadores, a todos, enfim, e que Deus nos dê bastante saúde para esse Exército Brasileiro, para que a gente possa continuar essa caminhada e que nos mostre sempre o caminho do bem, o caminho da paz. E é isso que nós precisamos. Mais uma vez, nossos sinceros agradecimentos a todos e a todas também. Convidamos nesse momento para fazer o uso da palavra o comandante da 2ª Região da Polícia Militar, Tenente Coronel Newton Fernando Aires dos Anjos. Meu boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar, então, o vereador Amarildo, que está presidindo essa sessão, em seu nome, os demais civis presentes, em nome do Coronel Tadeu, militar estadual mais antigo, cumprimentar o Coronel Kleber e os demais oficiais e praças, tanto da Polícia Militar quanto do Exército Brasileiro, que aqui se fazem presentes nesta data festiva, porque sempre é uma festa, nós podemos lembrar das ações, das datas das forças militares, nesta data do nosso batalhão ferroviário. Ao longo do tempo que estou nessa cidade de Lages, já faz um tempo considerável, desde o início tivemos, Coronel Kleber, uma recepção e uma deferência toda especial do nosso batalhão ferroviário. Polícia Militar, militares estadual, se me permitirem, aos bombeiros presentes, Coronel Tadeu, Tenente Coronel Ariovaldo, sempre tiveram essa parceria e essa irmandade nas ações. Lembro bem, como foi colocado pelo vereador Batalha, quando em 2013 trabalhamos ombreados, junto com a Prefeitura Municipal, junto com o Exército, a Polícia Militar, bombeiros, todos envoltos na mesma causa. E me recordo bem quando estávamos à noite numa reunião, ainda na Prefeitura de Lages, quando o problema, me recordo, vereador Batalha, era aquela situação de aonde remanejarmos o pronto-socorro municipal. E de pronto o Exército colocou a solução e acertou aquela situação de uma maneira mais tranquila possível e se desdobrando em ações. Então, esse tipo de ação para a cidade de Lages, eu tenho certeza,
vai ser lembrada, muito mais às vezes do que outras que tiveram uma envergadura maior, mas não conseguiram. Aquela mão amiga naquele momento foi muito forte. Então, obrigado por toda essa parceria. Há algum tempo que eu estive no Brasil em algumas missões pela Força Nacional, pude trabalhar em algumas missões junto ao Exército Brasileiro. E a técnica apurada e a capacidade operativa que eu notei em todos os momentos, eu pude perceber da mesma forma aqui em Lages. O Batalhão Ferroviário consegue, o Exército Brasileiro consegue manter um padrão de excelência e consegue realmente estar inserido nas comunidades onde ele está. Ele faz parte daquela sociedade onde ele está inserido. Então, meus parabéns por isso, parabéns por estes 164 anos, certo? Realmente o Exército Brasileiro, 1º Batalhão Ferroviário, é merecedor de toda essa deferência. Meus parabéns e Brasil a todos. Neste momento, convidamos o Coronel Kleber Machado Arruda, comandante do 1º Batalhão Ferroviário, para fazer o uso da palavra. Primeiramente, o meu boa noite a todos. As minhas palavras aqui são de agradecimento, e um agradecimento especial ao vereador Amarildo, que preside essa nossa sessão de hoje. Um agradecimento e uma boa noite também especial a todos os integrantes aqui da mesa. Tenente Coronel Fernando, muito obrigado aí pelas palavras. Os convidados que estão prestigiando aqui essa solenidade, os militares do batalhão, seu Jorge Bernardes e família, enfim, Tenente Coronel Ariovaldo, comandante do batalhão de Bombeiros Militares, Tenente Coronel Alfredo, comandante do 6º Batalhão de Polícia Militar, demais vereadores aqui presentes, e um agradecimento mais do que especial aos nossos vereadores proponentes aqui dessa homenagem. Magnífico isso. Seu Luiz Marinho, Maurício Batalha, magnífico. Mas esse agradecimento também me remete a uma narrativa histórica, né? Já que estamos comemorando aí 164 anos do nosso batalhão. Mas antes de falar do batalhão, vamos fazer uma narrativa primeiro da presença do Exército aqui em Lages. Então, o Exército está presente aqui em Lages desde 1934, com o então 2º Batalhão Rodoviário, citado aqui pelo vereador Luiz Marinho. O batalhão ele ocupava umas instalações ali do centro da cidade. Eu acho que hoje, infelizmente, a gente não tem vestígios dessas instalações, ali próximo ao Colégio Santa Rosa, ali naquela avenida, né, da entrada lateral ali do colégio. E ele se instalou ali em 34, então, e trasladou-se aqui para o Conta Dinheiro, para o bairro Conta Dinheiro, em 1954. Então, durante 30 anos, permaneceu lá no centro da cidade, e em 54, aqui, nessas instalações, né, que ocupamos hoje, a partir de 1954. E o Batalhão Ferroviário, ele trasladou-se aqui para Lages, como podemos observar aí no vídeo, em 1971. Foi a instalação do nosso 1º Batalhão Ferroviário aqui em Lages. Mas até aí tem uma longa história, né? Podemos observar ali pelas imagens e pela narrativa também que foi mostrada ali no vídeo. O batalhão ele tem a sua origem, né? O 1º Batalhão Ferroviário ele tem a mesma origem do Batalhão de Engenheiros, lá do Rio de Janeiro, lá do bairro de Santa Cruz, de 23 de janeiro de 1855. Então, foi pela primeira vez, foi criado um batalhão de engenharia aí pelo Exército. Quando aí do advento da nossa guerra da Tríplice Aliança, todo esse batalhão de engenheiros do Rio de Janeiro, ele
transladou-se aqui para o sul do país, né, e o conflito estava aqui. Com o término da Guerra da Tríplice Aliança, apenas metade desse batalhão retornou ao Rio de Janeiro. A outra metade permaneceu aqui, trabalhando no que eu chamo de rescaldos da guerra. Então, estradas que necessitavam ser reparadas em função da guerra e etc. Chamamos essa parte que ficou aqui no sul, chamamos de uma chamada ala esquerda. E aí, desde o final da guerra, né, 1871 até 1889, essa ala esquerda ela ficou itinerante aqui no sul do país. E somente em 1889 é que ela fixou uma sede em Cachoeira do Sul e recebeu a denominação, então, de 2º Batalhão de Engenharia. Então, tínhamos o primeiro lá no Rio de Janeiro e o 2º Batalhão de Engenharia aqui a partir de 1889. E a partir daí, o batalhão ele se instalou em outras cidades, como, por exemplo, em Santo Ângelo, né, Porto Alegre também. Santo Ângelo tem uma particularidade, que quando ele estava em Santo Ângelo, né, ele se deparou com a primeira missão de uma obra ferroviária. Isso já ali em 1906, a primeira obra ferroviária do então 2º Batalhão de Engenharia, um trechinho ferroviário de Cacequi a Santo Ângelo, 1906, né, do início aí do nosso século XX. E, finalmente, onde o batalhão teve uma maior permanência antes de vir para Lages, foi em Bento Gonçalves. Em Bento Gonçalves, a instalação do batalhão ela se deu em 1943, mas já com o nome de 1º Batalhão Ferroviário, ele recebeu essa denominação em 1922, e em Bento Gonçalves ele permaneceu de 43 a 71. Nesse período, né, tivemos início aí, podemos ver alguma coisa no vídeo sobre isso, das obras do Tronco Principal Sul. Tínhamos uma linha férrea, o chamado Tronco Sul, mas até por questões estratégicas, até de haver um deslocamento mais rápido, né, de tropas do sudeste aqui para o sul, o Exército se viu envolvido exatamente em construir o Tronco Principal Sul. E para essa missão, tínhamos 4 batalhões aqui no sul do país. O 2º Batalhão Rodoviário aqui em Lages, o 3º Batalhão Rodoviário em Vacaria. Então, aí está a história do seu avô, Maurício. Então, provavelmente ele serviu lá no 3º Batalhão Rodoviário em Vacaria, o 1º Batalhão Ferroviário em Bento Gonçalves e o 2º Batalhão Ferroviário, né, em Rio Negro. Então, eram 4 batalhões de engenharia do Exército envolvidos nessa missão de construção do Tronco Principal Sul. E essa epopeia, ela durou mais de 30 anos. Os projetos da obra tiveram início em 1943, 44, como foi passado no vídeo, mas as obras mesmo, elas tiveram início em 48, e foram findadas em 68. Então, 20 anos de obras, né? Não chegou a ser 30 anos, 20 anos de obras. E aí, ao final dessas obras, 4 batalhões envolvidos. Então, a engenharia de construção do Exército ela tinha que ser novamente rearticulada. O que fazer com esses 4 batalhões? Tem que receber outras missões. E aí começou essa rearticulação. O 2º Batalhão Rodoviário, aqui de Lages, foi para Santarém, lá no Pará, com a missão da abertura da BR-163 Cuiabá-Santarém. O 3º Batalhão Rodoviário de Vacaria,
ele foi para Cuiabá, é o atual 9º Batalhão de Engenharia de Construção, né? O 2º Batalhão Rodoviário ele virou o 8º Batalhão de Engenharia de Construção. Então, esses 2 batalhões com essa missão de construção da BR-163 Cuiabá-Santarém. O 1º Batalhão Ferroviário, então, saiu de Bento Gonçalves e ocupou aqui as instalações do 2º Batalhão Rodoviário. E o 2º Batalhão Ferroviário de Rio Negro, que estava em Rio Negro, foi para Araguari com a missão de construção do trecho ferroviário Uberlândia-Brasília. Então, a capital tinha que estar ligada por ferrovia. Então, essa foi a rearticulação que foi feita. E a partir de 71, já com o batalhão aqui em Lages, o 1º Batalhão Ferroviário aqui em Lages, né, tivemos já de início, o batalhão já teve de início, né, uma outra grande missão, que foi a chamada Ferrovia do Trigo, né, Passo Fundo, Roca Sales, 158 quilômetros de ferrovia. Então, é exatamente nesse trecho de ferrovia, nessa antiga Ferrovia do Trigo, Passo Fundo, Roca Sales, que está o nosso viaduto do Exército, onde fizemos, né, uma comemoração dos 40 anos de conclusão do viaduto do Exército. Ele foi concluído em agosto de 1978. Né, então, 40 anos de conclusão foi a nossa cerimônia que fizemos lá o ano passado. Tivemos a oportunidade de levar militares e servidores civis, como vocês observaram lá, que trabalharam efetivamente lá na obra. Então, foi uma cerimônia assim espetacular, espetacular. E o viaduto do Exército, ele realmente é um orgulho da engenharia militar brasileira, porque na época ele representava, né, o 2º maior viaduto do mundo em altura do vão. Os pilares centrais dele têm 143 metros de altura. Foi um desafio muito grande para a engenharia militar naquela época e foi vencido, né? Podemos colocar dessa forma. E ao longo dos anos, já aqui em Lages, podemos observar também ali no vídeo outras grandes epopeias aí do nosso batalhão, obras na BR-282 para Florianópolis, aqui, São José do Cerrito. Isso já são obras um pouco mais recentes, né? Mas toda essa bagagem que o batalhão tem, né, sempre nos remete para novos desafios. Né? E esse batalhão, muitos militares que por aqui passaram, que por aqui serviram, né, eles afirmam isso, e eu constatei isso, né, como comandante do batalhão desde o ano passado. Esse batalhão ele tem uma alma diferente, ele tem alguma coisa diferente nisso, né, que mesmo diante de algumas dificuldades, né, de militares e servidores civis que por aqui passam e deixam a sua experiência, mas tem que se aposentar, né? Tem que ir embora e etc. Mas mesmo assim esse batalhão ele consegue se reinventar. Então isso é essa marca, né, que eu ratifiquei aqui. Ele tem uma alma diferenciada. E as coisas chegam ao batalhão, algumas coisas chegam do escalão superior, e nós que estamos aqui também corremos atrás de novos desafios. E um desafio o ano passado que a gente correu atrás, né, foi exatamente isso, não veio do escalão superior, isso não veio, que é essa atual obra que nós temos lá no Rio Grande do Sul, em Guaíba, cerca de Porto Alegre, que são 2 lotes de duplicação da BR-116. Eu falo que é um desafio pelo volume financeiro aí envolvido, é um plano de trabalho aí de 207 milhões, com a concepção de ser cumprido em 3 anos, essa é a nossa meta,
Mobilizamos para lá a primeira equipe, aí uma equipe de precursora, né, como nós chamamos, no dia 7 de janeiro, e ali no final de fevereiro já estávamos lançando as primeiras caçambas de asfalto, podemos colocar dessa forma. Hoje, o destacamento lá, que o nosso canteiro de obras, que na verdade eu chamo de um canteiro em obras, porque nós ainda estamos em mobilização para Guaíba, mas já contamos com 150 homens, e é o que eu coloco também, que é tipo um embarque em movimento, que estamos mobilizando, estamos montando o nosso canteiro, mas já estamos trabalhando e produzindo. E tem que ser assim, tem que ser assim. Nós temos metas, nós temos compromissos com os nossos órgãos concedentes, que no caso lá é o DENIT, então tem que ser cumprido dessa forma. Então toda essa bagagem histórica que esse batalhão possui nos remete a isso, a sempre ter coisas grandiosas em execução. E essa obra lá no Rio Grande do Sul é uma obra, né, de uma grandeza e de uma importância muito grande para aquele estado. Porque esse trecho ali da BR-116, ele demanda até o porto de Rio Grande, Guaíba, Pelotas e depois o porto de Rio Grande, um tráfego imenso de carretas e etc. É um anseio muito grande da população lá daquela região ter todo esse trecho da BR-116 duplicado, em virtude de acidentes, de mortes e etc. Então é mais um desafio que o batalhão está envolvido. Mas temos também outras missões que não deixam de ser importantes, e que têm também o nosso empenho, como foi citado aqui pelo vereador Maurício Batalha, nossa obra ali em Urubici, que é uma revitalização do acesso ao Morro da Igreja, ao DTCEA, um destacamento de controle do espaço aéreo lá da aeronáutica, uma obra com 2 viés, uma obra dual. Então tem essa parte de segurança nacional, o DTCEA em Urubici, lá no Morro da Igreja, ele é responsável por todo o controle do espaço aéreo na região sul, passa por ele, os dados lá são coletados e são enviados ao Sindacta 2 em Curitiba. Então, se ali tivermos algum problema, a gente perde o controle do espaço aéreo aqui na região sul. Então, a obra ela tem esse viés de segurança nacional e o viés turístico. Hoje, o Morro da Igreja ele é o terceiro ponto turístico mais visitado no estado de Santa Catarina. São cerca de 100, 150 mil pessoas por ano que sobem lá no Morro da Igreja para apreciar aquela paisagem fantástica que tem lá, pedra furada e etc. Então, são 2 obras de muita importância hoje para o batalhão. Temos outras obras menores, estamos finalizando uma obra também em Santa Maria. Santa Maria tem uma particularidade que é uma obra que nós chamamos de uma obra militar. Então, é o batalhão trabalhando para o próprio Exército, e tem que ser assim também. Estamos fazendo lá pavimento em concreto em diversas organizações militares de Santa Maria. Santa Maria é uma guarnição militar muito estratégica e importante para nós, é o berço lá dos nossos blindados, e, por incrível que pareça, Santa Maria é a 2ª maior guarnição do Exército. Primeiro é o Rio de Janeiro, onde temos um volume grande de tropas, e depois já vem Santa Maria, guarnição de Santa Maria, o berço dos blindados do nosso Exército. Então, estamos sempre aí envolvidos com coisas importantes, com obras importantes, não só para o Exército, mas para a nação como um todo. E essa é a nossa história, e esse é sempre o objetivo deste batalhão. Eu, como comandante desta unidade, nesse período agora, 2018, 2019,
Não tenha dúvidas que é uma realização profissional estar à frente desse batalhão, com toda essa bagagem histórica, com toda essa alma que essa unidade possui, que essa organização militar do nosso Exército, essa organização militar de engenharia de construção do nosso Exército. É uma responsabilidade muito grande, mas é uma satisfação enorme também. É uma satisfação estar em uma cidade que acolhe muito, muito bem todos os integrantes aqui da unidade, particularmente nós, oficiais, subtenentes e sargentos. Muitas vezes permanecemos aqui apenas 2, 3, 4 anos no máximo, mas todos que aqui chegam têm esse acolhimento da sociedade lagiana, esse acolhimento fantástico aqui, por exemplo, dessa casa, dessa casa legislativa, do executivo aqui da cidade. É sempre uma coisa a se destacar isso. Eu acho que todos nós militares que passamos aqui por Lages, sentimos saudade quando vamos embora. Não tenha dúvida disso. O oficial do Exército, ele tem uma característica, uma missão, que nós temos que ter vivência nacional. Então, e essa vivência nacional é para conhecer realmente todo o país e saber dos problemas de cada local. Os problemas inerentes da região sul, os problemas inerentes da região nordeste, do norte e etc. Por isso que faz parte da nossa carreira ter essa vivência nacional, e permanecermos servindo nas unidades militares, por apenas esses 2, 3 ou no máximo 4 anos. Porque faz parte da nossa missão ter essa vivência nacional. O comando de uma unidade militar, de alguns anos para cá, ele tem se fixado em apenas 2 anos. Então, eu fui nomeado comandante aqui em maio de 2017, tive de lá para cá até a assunção do comando em janeiro de 2018, um período de preparação, de conhecer a unidade, conhecer as obras da unidade, conhecer essa história, A gente tem que chegar aqui conhecedor de toda essa história. Isso faz parte, isso é uma missão nossa, é uma missão de quem vai assumir o comando de uma organização militar. Então, como eu tive a minha nomeação em maio de 2017, estamos em maio de 2019, Então nós já temos sim o próximo comandante do batalhão já nomeado. Então, há 3 semanas atrás, já temos aí o futuro comandante do 1º Batalhão Ferroviário. Essa é a nossa missão, e é isso. Eu tenho certeza que ele já está se preparando com isso, nós já estamos nos falando e etc. Ele tem uma missão grandiosa também, em dar continuidade a essas obras nossas, particularmente a obra lá da BR-116, e a outros desafios. O batalhão, ele não é uma imposição. A obra é muito grande, mas vamos nos reservar agora, nesses próximos 3 anos, somente com a BR-116? Não. Podemos ainda assumir novos desafios. Sim. Outras obras, sim. Por que não, de repente, uma obra conveniada com a Prefeitura de Lages? Claro, é perfeitamente factível, sim. A missão é grande lá na 116, mas ainda temos força de trabalho para outros desafios. Pode ter certeza disso. Mas, novamente, vereador Luiz Marim, Maurício Batalha, agradeço imensamente em nome de todos os integrantes da nossa organização militar, do nosso batalhão, essa homenagem que vocês nos propuseram,
muito obrigado mesmo de coração. É muito importante isso para o batalhão, ter esse reconhecimento, né? E particularmente para mim, de ter essa oportunidade de estar aqui recebendo esta homenagem, de poder repassar a todos os presentes um pouquinho aqui da história do nosso batalhão, né? Acabei me alongando agora nas operações atuais da nossa unidade, né? Que é importante. Então, fizemos um recorte histórico aí e finalizamos com as nossas operações atuais, com alguns dados das nossas operações de engenharia atuais, que estamos executando agora, nesse atual momento. Agradeço a todos os membros aqui da mesa, vereador Amarildo, muito obrigado aí, e agradeço a presença de todos que vieram prestigiar essa homenagem que o nosso batalhão está recebendo. Engenharia, construir, Brasil acima de tudo. Convidamos a todos para, em pé, acompanharmos a execução do primeiro e terceiro estrofes do hino de Lages. Sob o céu recamado de estrelas, surge um astro nitente a fugir. É da pátria liberta a conquista que nos leva a breve bom porvir. Despertei liberdade anelada, desprendei um sorriso de amor. Dai ao povo de Lages a crença, o civismo, a coragem, o valor. Dai ao povo de Lages a crença, o civismo, a coragem, o valor. Entre flores gentis nacaradas, como as cores que adornam a reboz, um conjunto de eternas venturas lá do céu cairá sobre nós. Desprendei liberdade anelada, desprendei um sorriso de amor. Dai ao povo de Lages a crença, o civismo, a coragem, o valor. Dai ao povo de Lages a crença, o civismo, a coragem, o valor. Gostaria aqui de parabenizar os vereadores Maurício Batalha e Luiz Marim pela iniciativa, né, dessa sessão solene. Agradecer a presença também dos vereadores Pedro Figueiredo e Jair Júnior. Agradecer também a presença do Coronel Tadeu, né, sempre parceiro, junto com o Coronel Edevaldo, Corpo de Bombeiros aqui. Inclusive, aí, há poucos dias aí, a gente está próximo, né, de conseguir o famoso alvará aqui, que tanto tempo nós já estamos lutando aqui, né, vereador Maria? Agradecer também e parabenizar o doutor Ricardo Fiuza, está assumindo essa importante função, né, diretor do Fórum de Lages. Ele também foi um grande parceiro quando eu fui secretário municipal de assistência social. Vários encaminhamentos, né, vereador Maurício também, que acompanhou como procurador, com nossas crianças e adolescentes do município de Lages. Isso é importante para nós. Se precisar, doutor Ricardo, da nossa casa legislativa aqui, pode contar conosco também. Agradecer também aqui o senhor engenheiro Roberto Provenzano, né, com o qual também trabalhamos muito aí com o nosso plano diretor, inclusive fizemos uma provocação essa semana, né, de um novo plano diretor, esperando a resposta logo aí do engenheiro Roberto. Agradecer também o coronel Fernando
E já aproveitando, já fazendo convite, Tenente Coronel Fernando, dia sexta-feira agora, a gente vai ter aqui a homenagem pelos 184 anos da Polícia Militar de Santa Catarina, o Coronel Alfredo, que sempre está presente aqui na Câmara de Vereadores, junto com o Coronel Fernando. Então, estão todos convidados para a homenagem a 184 anos da Polícia Militar de Santa Catarina. Agradecer e também falar um pouquinho, né? Eu também tenho uma história, Coronel Kleber, primeiro Batalhão Ferroviário. Meu pai foi servidor público, foi motorista do primeiro Batalhão Ferroviário, meu falecido pai, né? Atuou muito tempo ali, se aposentou, né? Servidor público, era motorista. Eu me lembro ainda, Coronel, quando eu ia com as minhas cadernetinhas ali comprar no antigo armazém que tinha, né? Ali do Batalhão Ferroviário. Acho que muitos não lembram aqui que são novos, mas quem é mais velho lembra ali que a gente tinha um armazém ali bem na frente, ali, onde os militares, filhos e também servidores públicos municipais, servidores públicos federais, né, que era o caso do meu falecido pai, a gente muitas vezes foi ali fazer as compras. E também lembrando, o vereador Maurício e também o coronel Fernando colocaram a questão ali, infelizmente, daquela chuva de granizo, 13 de outubro de 2014, onde nós tivemos um trabalho com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, com o Exército, Coronel Kleber. Foi fundamental esse trabalho com o nosso executivo na época ali, e além do pronto atendimento que nós tivemos ali, que o Exército colocou à disposição, tivemos também as equipes acompanhando, né, os trabalhos da distribuição de telhas, mas também a gente lembrou aqui do alojamento também, principalmente para as famílias ali do bairro Passo Fundo. Então, é isso que nós esperamos realmente. Eu também fui militar, eu sempre morei muito próximo do 1º Batalhão Ferroviário, ali perto nas margens da BR-282, né? Então, acompanhei todo esse trabalho, fui coordenador do grupo de jovens ali do batalhão, tá? Jubrec, na época ali, no final dos anos 70 e início dos anos 80, vereador Luiz Marinho, onde nós tínhamos gincana. Hoje nós verificamos o trabalho de vocês, do Exército, em Lages, com a Fundação Carlos Joffre, na campanha de agasalho. Mas naquele período, final dos anos 70, início dos anos 80, nos grupos de jovens, tinha essa parceria já com o Exército e fazia gincana para arrecadar agasalhos já para as famílias em situação de vulnerabilidade. Então, parabéns, vocês fazem parte da nossa história aqui da cidade de Lages. E queria agradecer, além do Coronel Alfredo, o Coronel Kleber, todos os oficiais, praças. Agradecer aqui o senhor Jorge Bernardes ali, família presente, tá? Esposa do Dr. Ricardo, enfim, todos os convidados. Agradecer também o trabalho aqui dos servidores da Câmara, que essa semana aí estamos com compromisso direto todos os dias aí, isso é fundamental. Então, damos por encerrado a sessão solene e convidamos para a nova sessão solene amanhã às 19 horas e convocamos todos os senhores vereadores para segunda-feira, mais uma sessão ordinária às 18 horas. Muito obrigado e boa noite.